Quer saber a história do tubarão martelo que levou o barco embora? Deixa comigo. Estamos aqui no nosso segundo capítulo da Histórias de Pescador com o Yama, seu mentor de pesca. E hoje eu vou contar uma história muito curiosa sobre uma pesca que eu fiz também quando eu era muito pequeno, quando eu era moleque, pescava muito com a família. E a gente não era muito preparado para peixe bom não, era só ali pegando peixe pequeno e tudo mais. E quando veio um grande, aí assustou todo mundo. Então vem comigo e vamos ver qual é o segundo capítulo do Histórias de Pescador com o Yama, seu mentor de pesca. E se você tem uma história legal sobre pescaria no alto mar, manda pra gente no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, porque a sua história pode aparecer em outros capítulos da História de Pescador com o Yama. E a história de hoje é bastante curta, é uma história antiga que aconteceu quando eu era moleque, pescava lá no mar num bote inflável de uma tia minha, e era a época que eu pescava com meus pais, com meus tios, meus primos, e todo mundo ia ali, ó, assim, no lugar aleatório. Isso eu acho muito intrigante, inclusive, porque hoje que eu já estou bastante assim habituado em pescar, a gente sabe que você vai lá pescar, se fica em cima de um parcel, se fica em cima de um cascalho, fica perto de uma estrutura, né, ou perto de uma ilha, para você poder ter mais ação de peixe. Porém, nessa época, a gente não tinha a mínima ideia e noção disso, e a gente ficava pescando ali, ó, no meio do nada, na areia mesmo, e pegava peixe. Isso que é o mais intrigante ainda. A gente ficava mudando ponto às vezes, né, tinha uma ideia mais ou menos, mas não tinha sonar, não tinha nada de nada. Então era muito na sorte. E isso era muito doido. A gente conseguia pegar bastante curvina, pegava a espada, né, geralmente com corrupto vivo. Então eu acordava cedinho, pegava corrupto, colocava tudo ali num balde, pegava, botava no bote, a gente ia ali, ó, para um lugar X, nada a ver, no meio da areia, botava o corrupto, pum, soltava e pegava a curvina. Era uma pesca muito divertida. E na época, eu não fazia pesca de isca artificial. E mesmo assim, dava para se divertir muito, eu já era viciado em pesca, mesmo quando eu tinha ali meus 10, 15 anos. E numa dessas pescas, foi um tio meu, que não estava assim indo tanto com a gente pescar, mas ele tinha começado a pegar o gosto da pesca, quando eu ia lá com a gente pescar no mar mesmo. E naquela época, que também a gente não tinha muito o costume de tomar Dramin ou qualquer remédio anti-enjoo, muitas vezes o pessoal passava mal no barco e ficava lá, só cevando. Mas fora esse ponto, a gente ficava lá pescando curvina, até que em um certo momento, muito excêntrico pensando hoje, porque a chance disso acontecer é baixa. A gente estava lá pescando, que de repente esse meu tio, alguma coisa mordeu, que a vara começou a cantar infinitamente, falou, meu, o que ele pegou, que é muito forte e pesado. Ele começou a fechar a fricção aqui, ó, e o barco começou a ser levado. E aí o barco meio levava, porque o bote, ele era pequeno. Era um bote assim, que cabia 6 pessoas no máximo, e era inflável, e ele não era grande. Então o peixe começou a levar e ele estava com a frição travada, e naquela época a gente pescava com umas linhas de bitola bem grande. Então o peixe estava meio que rebocando o barco, e o barco ficava indo embora. E aí a gente falou, nossa, não vai puxar nunca esse peixe pra cima. E aí briga, e todo mundo ali só assistindo, falando, meu, mas que ele pegou? E aí levava o barco, e quando a gente foi ver, a gente já estava muito longe lá daquele pontinho inicial, porque a gente ficava olhando meio que as árvores, assim, porque a gente não ia pro alto mar, obviamente. A gente saía ali, ó, mais ou menos 1 quilômetro da praia e ficava ali na frente. E aí a gente tinha ali, ó, tem aquela árvore grande, que é um ponto de referência daqui, e tem ali uma pedra careca, que é a referência daqui. Então a gente estava vendo que o barco já estava muito longe, porque esse peixe estava levando longe. Falando, caramba, o peixe rebocando o barco. E aí brigava, e quando a gente viu o peixe subindo, na verdade nem é muito grande pensando hoje, mas naquela época, para a gente só pegava curvininha, perna de moça, pampo pequeno, a gente ficou muito assustado, porque veio um tubarão martelo, mais ou menos desse tamanho, e que assim, pode parecer grande, só que um tubarão martelo, para quem conhece, esse bicho fica gigantesco. Em Iguape, quando a gente vai pescar em Iguape e vê tubarão martelo ali na água, o bicho geralmente a gente vê de 1,5 m, 2 metros ou muito mais. Ou tá vendo o tubarão martelo passar, sai aquela sai o dorso aqui, né, da água gigante, andando, falando, meu Deus, se pegar alguma coisa ali, não tem material que tira que a gente tenha na hora. Então um tubarão martelo desse tamanho, ele tinha força suficiente para levar o barco para lá e para cá. E depois para pegar ainda o tubarão, porque como a gente só pegava curvina, não tinha nem pulsar, não tinha nada. Então, nossa, mas foi uma atrapalhada. Alguém podia perder tranquilamente um dedo, porque o tubarão a gente pegou, o tubarão, não sei o que, jogou para dentro, ficou pulando, todo mundo pulando que nem os doidos. E por isso que é muito importante você sempre ter a noção, ou ter um pescador um pouco mais experiente junto com vocês, porque quando tá pegando os peixinhos, tudo bem, mas às vezes pode engatar alguma coisa ali meio excêntrica e pode dar ruim. Nessas pescas
pescas, inclusive, uma vez a gente pegou raia, a raia, né, e era uma raia grande. E essa raia é perigosa também, porque tem lá, né, o rabinho com o ferrão, que esse negócio aí pode dar ruim também. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E eu lembro que tinha muitas imprudências nessa época aí. Parece que antigamente as coisas eram mais imprudentes e tudo bem, né? E tinha o anjo da guarda do pescador, que ajudava muito a gente a não dar ruim nessas coisas. E aí no final, aí o tubarão martelo foi lá, bateu, não sei o que. A gente, nossa, doidão, ele escapou e pum, caiu na água de novo. Então foi só uma experiência meio maluca, né? De um peixe que nem era tão grande. Levou o barco embora, conseguiu fazer um maior caos dentro do barco ali se batendo. Bateu e ainda conseguiu escapar. E também porque era relativamente baixo em algumas partes do barco, porque era um bote inflável. E essa é uma pesca muito doida que ficou marcada na minha mente assim, porque foi uma pesca que, pra quem tava acostumado com os peixinhos e corvina e tudo mais, esse foi um peixe bem diferente mesmo. Espero que você tenha gostado dessa história curta de histórias de pescador com o Yama, seu mentor de pesca. Eu espero que você possa escrever histórias aí de pescador muito doidas para que a gente possa narrar aqui e contar para todo mundo e compartilhar esse incrível mundo da pesca no alto mar. E se você não conhece o canal, não fique tímido. Se inscreve no canal. Toda semana tem ensinamentos de pesca. A gente está fazendo esses capítulos também dividido entre histórias de pescador com o Yama e começando a pescar com o Yama também. E a gente está alternando e sentindo outros tipos de programação para ver se vocês gostam e a gente se torna digno de cada vez ter mais inscritos no canal. E aí, nos tornamos dignos da sua inscrição? Se a gente ainda não se tornou, não tem problema. No final do vídeo eu vou deixar algumas sugestões que eu tenho certeza que você vai gostar. E se a gente se tornou, não perca tempo. Se inscreve agora, clica aqui ó, na marca d'água ou lá no inscrever-se e venha fazer parte dos pescadores do Quer Saber? Deixa comigo.